Quem é o demônio do espelho e qual sua origem? Quem são os três espíritos que assombram a família Smurf e qual a história deles? Neste vídeo você vai entender tudo sobre o demônio do espelho e os três espíritos da Invocação do Mal 4, o último ritual. Fala, Geeks! A origem do demônio do espelho. Muito antes de ser uma entidade de pura maldade, o demônio do espelho tinha um lugar de honra no céu. Ele era um anjo criado por Deus, destinado a servir ao lado de seres celestiais. Assim como outros anjos, seu papel era guiar e proteger, irradiando luz e poder. Mas tudo mudou quando um anjo chamado Lúcifer se rebelou. Insatisfeito com a ordem divina, ele reuniu os seguidores e os arrastou para sua causa de orgulho e desafio. Entre esses seguidores estava o anjo que mais tarde se tornaria o demônio do espelho. A guerra no céu foi rápida, mas brutal. No final, Lúcifer e todos aqueles que o apoiaram foram expulsos. Caíram do céu como relâmpagos, condenados ao inferno. Foi nesse momento que o anjo do reflexo, como alguns o chamam, foi arrancado de sua glória e transformado em um ser de trevas. Ao contrário de Lúcifer, que assumiu o título de Satanás e governou sobre os outros, esse demônio não alcançou nenhuma posição de poder. Ele caiu no esquecimento, preso à sua própria fúria e à perda daquilo que um dia foi. Seu esplendor divino, ele buscou outra forma de influência, a humanidade. Foi na Terra que ele encontrou sua verdadeira obsessão. Enquanto outros demônios se manifestavam em possessões diretas ou em rituais sangrentos, ele escolheu algo diferente, o reflexo humano. O demônio do espelho descobriu que podia manipular os medos mais íntimos das pessoas ao distorcer a imagem que elas viam no espelho. Um reflexo que não acompanha seus movimentos. Um sorriso quando você está sério. Olhos que brilham quando o ambiente está escuro. Esses eram os sinais de que ele estava por perto. Com o passar dos séculos, relatos sobre o espírito do espelho surgiram em diferentes culturas. Algumas pessoas acreditavam que ele podia ser invocado para conceder desejos, enquanto outras o viam apenas como um presságio de morte. Em algum momento da Idade Média, um grupo de ocultistas ousou realizar um ritual sombrio. Invocar esse demônio aprisionado dentro de um objeto físico. O escolhido foi o espelho de bronze ornamentado, usado em cerimônias pagãs. Acreditavam que aprisionando a entidade poderiam controlá-la. Mas o resultado foi o oposto. O demônio não foi dominado. Pelo contrário, ele se fundiu ao espelho, transformando uma prisão e ao mesmo tempo em um portal. A partir daquele momento, o objeto passou a carregar sua essência. Quem o possuía acabava condenado a viver cercado por sussurros, ilusões e no fim pela morte. Desde então, o demônio do espelho passou a se manifestar sempre que alguém entrava em posse do artefato amaldiçoado. As vítimas relatavam vultos através do vidro, vozes que imitavam familiares e até mesmo versões distorcidas de si mesmas. E o mais assustador, em muitas ocasiões a pessoa viu o próprio reflexo se mover sozinho, sorrir ou até falar palavras que não eram ditas em voz alta. Aos poucos, o hospedeiro enlouquecia, se isolava e acabava cedendo ao controle da entidade. A cada nova vítima, o espelho se tornava mais forte. Mais mortes, mais energia. Era como se o demônio estivesse sempre se alimentando da alma de quem ousasse encarar seu reflexo. O demônio do espelho em Invocação do Mal 4. A trama nos leva até a casa da família Smurf, West Pittston, na Pensilvânia. Um lugar que parecia normal no início, mas que se tornou o palco de manifestações paranormais cada vez mais violentas. Tudo começa com um objeto amaldiçoado. Um espelho antigo, aparentemente inofensivo, mas que guarda dentro dele uma presença demoníaca. E aqui entra um detalhe arrepiante. Muitos anos antes, Ed e Lorraine Warren já tinham cruzado o caminho desse mesmo espelho. Foi na noite que Judy Warren nasceu. Os dois, ainda jovens investigadores, se depararam com o espírito maligno preso naquele objeto. Mas a experiência foi tão traumatizante que eles nunca mais voltaram para ajudar a antiga dona do espelho. Esse erro do passado, no entanto, volta para assombrá-los. Quando Zor viaja até Pensilvânia para atender os Smurf,
percebe que a casa não está simplesmente assombrada por fantasmas aleatórios. É o demônio do espelho quem abriu a porta, permitindo que outras entidades do passado do local se manifestem. Entre essas entidades, uma das mais marcantes é o Homem do Machado. Ele não é um demônio como muitos podem imaginar, mas sim um fantasma de um antigo morador da região, alguém que viveu e morreu na terra onde a casa foi construída. Sua história é nebulosa, mas o filme sugere que ele foi um homem violento, marcado pelo sangue e pela tragédia. Alguém cujo espírito ficou preso àquele lugar. Graças ao poder do demônio, o Homem do Machado ganha força para se materializar e atacar os vivos. Ele aparece em momentos de puro terror, tentando ferir Heather Smurr e até mesmo Lorraine Warren. Mas a grande revelação é justamente essa. Ele não age por conta própria. O que vemos no filme é a manipulação direta do demônio, que usa esse fantasma como um fantoche, um instrumento de medo para enfraquecer a família e afastar qualquer chance de salvação. E isso é muito diferente de outras ameaças que já vimos na franquia Invocação do Mal. Aqui não se trata de um espírito independente buscando vingança. O Homem do Machado, apesar de ser real dentro daquele contexto sobrenatural, é apenas uma peça dentro do jogo cruel do demônio do espelho. Ele é um fantasma controlado, guiado com uma arma viva para aumentar o sofrimento dos Smurfs e colocar os Orns contra o tempo. A história do Homem do Machado. Pouco depois de chegar à residência, Lorraine Warren faz uma descoberta perturbadora. O demônio que assombra os Smurfs não age sozinho. Ele, na verdade, permite que outros espíritos também atormentem a família. Entre eles estão 3 figuras marcantes: o Homem do Machado, sua ex-esposa e a sogra. Essas 3 entidades não são meros fantasmas sem rosto. Elas carregam consigo um passado sangrento que se mistura à atmosfera já carregada da casa. Apesar de não terem vivido fisicamente naquele lugar, seus espíritos estão presos à terra em que a casa foi construída. E é aí que a tragédia começa. Lorraine explica que o Homem do Machado, antes de se tornar essa aparição vingativa, era apenas um fazendeiro comum. Um homem de rotina simples, aparentemente dedicado ao trabalho e à família. Mas algo mudou em sua mente. Tomado pela paranoia de que sua esposa o traía, ele mergulhou numa espiral de loucura que terminou em tragédia. Cego pela raiva, o fazendeiro não apenas matou sua esposa, mas também a própria sogra, golpeando brutalmente ambas com o machado. Esse ato de violência deixou marcas não só no mundo físico, mas também no espiritual. Por isso, quando seu espírito aparece nos filmes, ele nunca está de mãos vazias. O machado se tornou parte inseparável da sua identidade, uma extensão da fúria que o consome. No decorrer de Invocação do Mal 4, o último ritual, vemos como esse passado macabro se traduz em cenas de puro terror. Uma das mais marcantes acontece quando Heather Smurr é atacada no andar principal da casa, logo depois de assistir uma fita de vídeo onde outro fantasma surge. O susto inicial se transforma em pânico quando o Homem do Machado investe contra ela com uma agressividade impossível de ignorar, e a tensão não para por aí. Quase no clímax do filme, o espírito retorna com ainda mais velocidade. Lorraine, sozinha no porão, é perseguida pelo Homem do Machado em um dos momentos mais angustiantes de toda a franquia. O barulho da lâmina cortando o ar, os passos pesados e a sensação de que não há saída transforma a cena em uma das perseguições mais sufocantes já vistas nos filmes do universo Invocação do Mal. Só a intervenção de Tony impede que o destino de Lorraine seja o mesmo da esposa e da sogra do fazendeiro. Apesar de todo esse destaque, a produção não revela muito mais sobre ele. E é justamente esse mistério que torna o personagem tão fascinante. O que sabemos é que sua alma foi envenenada pela raiva e pelo ressentimento. Ele não busca redenção, não deseja contato, ele ataca, pura e simplesmente. E é o retrato perfeito de uma vida consumida pelo ódio, transformada em um tormento eterno. Não é à toa que as cenas que ele aparece são lembradas como 2 das mais assustadoras do último ritual. O público, assim que saiu do cinema, não para de comentar sobre o Homem do Machado, querendo entender quem era essa figura que parecia até mais real do que outros espíritos. Agora me conta, o que você achou do Demônio do Espelho e os 3 espíritos em Invocação do Mal 4? O que você achou de Invocação do Mal 4? Comente e se inscreva no canal. Aqui você não perderá nada
e vai entender mais a fundo o seu universo favorito da cultura pop. Muito obrigado, até a próxima, fui!